Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, ontem à noite, no programa Roda Viva, deixou muito claro que o tribunal tem já alguma informação sobre o esquema de Sérgio Moro, delatado pelo advogado da Odebrecht, o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. E essa fala de Moro nesse programa explica verdadeiro cavalo de batalha de Sérgio Moro para tentar impedir o depoimento desse ex-advogado da Odebrecht, inclusive tentando restaurar um pedido de prisão e processos contra ele que tinham sido decididos pelo próprio Moro enquanto juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba em 2018, pouco antes de deixar a magistratura para atuar como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Moro tentou, por diversas formas, violar uma decisão de uma instância superior, na verdade da cúpula do Poder Judiciário, de permitir a Tacla Duran que dissesse o que ele sabia. Tacla Duran vem tentando revelar como o Moro pilotava um esquema de venda de sentenças na Lava Jato e até então o pedido de prisão de Sérgio Moro vinha surtindo, o pedido de prisão de Sérgio Moro contra Tacla Duran vinha surtindo efeito. O caso foi abafado e saiu dos holofotes. Eis que o ministro Ricardo Lewandowski anulou, ou melhor, suspendeu os pedidos de prisão contra Tacla Duran e os processos dele, sendo em seguida desautorizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que através de um desembargador que é sócio do filho de Sérgio Moro, no escritório com a mulher do Moro, mantém funcionando e que teria sido o foco do esquema de cobrança de propinas para enterrar processos contra alvos da Lava Jato. O Gilmar Mendes, no programa Roda Viva, disse basicamente que para que se saiba quem é de fato que vende sentenças, uma vez que Gilmar foi acusado por Moro de vender sentenças, numa brincadeira tal que está sendo levada muito a sério pelo judiciário, pelo sistema de justiça brasileiro. Essa brincadeira custou ao Moro a abertura de uma investigação no STF a pedido da Procuradoria-Geral da República por ter acusado um ministro do tribunal de vender sentença sem apresentar prova nenhuma. E essa tentativa do Moro de intimidar ou de difamar o Gilmar Mendes acabou fazendo com que o STF se interesse mais pelo caso dele. Eis que o desembargador, que é ligado a Sérgio Moro, desde que ele tentou impedir que Tacla Duran falasse, inclusive, ao novo titular da 13ª Vara de Curitiba, a vara onde Moro atuava, eis que esse desembargador, uma vez descoberto que ele é ligado a Sérgio Moro, ele foi afastado do caso, inclusive está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí nomeiam um outro desembargador que em seguida se constata que também é ligado a Sérgio Moro.
Ou seja, muita ação de Sérgio Moro para impedir que Tacla Duran diga algo que o Sérgio Moro diz que não vale nada, porque o Sérgio Moro diz que ele não tem provas, que as provas são falsas, mas tenta impedi-lo de dizer o que sabe, de contar o que sabe ao judiciário brasileiro. Isso acabou não funcionando e o STF começou a investigar as denúncias de Tacla Duran contra Sérgio Moro, e agora o ministro Gilmar Mendes, nesse programa de ontem, o Roda Viva, ele dá a entender que essa investigação chegou a algum lugar. O STF, muitas pessoas me perguntam como é que eu sabia que o STF ia anular as condenações de Lula, ia considerar Moro suspeito e ia restaurar os direitos políticos de Lula, porque aqui no Blog da Cidadania a gente antecipou tudo isso que ia acontecer no STF. E é muito fácil, o STF ele fala por metáforas e indícios, não é? Então essa fala do ministro Gilmar Mendes no programa Roda Viva, sendo muito específico na medida que deve ser tomada para saber se Moro vendeu ou não vendeu sentenças, na verdade essa fala de Gilmar Mendes parece conter um eventual conhecimento desse ministro de algum fato sobre a investigação. O Gilmar Mendes pede para quebrar o sigilo bancário da mulher de Sérgio Moro, que se esse sigilo for quebrado, vai ser encontrado algo que realmente corrobore essa acusação de Tacla Duran sobre venda de sentenças. Então vamos dar uma olhada nessas matérias, conforme inclusive matéria da jornalista Mônica Bergamo, divulgada na tarde de ontem, e que contém essa fala de Gilmar Mendes, muito significativa e dita no programa de uma maneira que faz as pessoas pensarem que ele sabe de alguma coisa. Vamos dar uma olhada nesse material. Aqui nós vemos a matéria de mais ou menos um mês atrás, pouco menos de um mês atrás, em que o jornal Globo relata que o desembargador disse ao STF que o desembargador que pediu a prisão de Tacla Duran disse depois ao STF que não determinou a prisão dele, mas na verdade a determinação da prisão saiu no site do TRF4 e depois foi apagada. E em seguida se descobre que esse desembargador tinha ligações com o Sérgio Moro. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Marcelo Malucelli, enviou um ofício ao STF para comunicar, naquela época, que não determinara a prisão de Rodrigo Tacla Duran, apontado como operador financeiro da Odebrecht. E o documento foi encaminhado à presidente da Corte, Rosa Weber, após a decisão polêmica do desembargador Malucelli, que foi desmascarado como alguém ligado intimamente a Sérgio Moro, porque o filho dele é sócio do escritório de Sérgio Moro e de Rosângela Moro, não é? E ainda namora a filha de Sérgio Moro, como se nada disso bastasse. Mas não fica por aí. A prisão de Tacla Duran foi, como depois se viu, foi ordenada por desembargador pai de sócio de Moro, não é? Como eu disse aqui, e o desembargador que pediu a prisão do acusador de Moro acabou se afastando do caso. Próximo ao juiz e atual senador, Malucelli se afastou de todos os casos da Lava Jato, onde ele nunca deveria ter entrado e que, na verdade, remetem a uma tentativa de Moro de usar os seus conhecimentos no Poder Judiciário para barrar as investigações contra si. O site Consultor Jurídico
foi o autor da descoberta de que o irmão do delegado que atuou no caso do desembargador não podia relatar a Lava Jato. Na verdade, foi o sucessor de Marcelo Malucelli, um desembargador também do TRF4, chamado Loraci Flores, e esse levantou questões sobre a suspeição ou impedimento, tanto dele pelo fato de ser o irmão e ter atuado como delegado da Polícia Federal em investigações da Lava Jato, quanto de assessores do gabinete que trabalham com o ex-juiz Sérgio Moro. Então, cai mais um investigador, mais um desembargador da Lava Jato, ligado à Lava Jato, que queria impedir o Tacla Duran de contar o que sabia. E ele, como novo relator da Lava Jato, também acabou afastado. E aí sai a notícia, dada pela jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, de que Gilmar Mendes, ao ser perguntado sobre Sérgio Moro, sobre o processo que tramita, sobre a investigação que tramita no STF, sobre a denúncia de venda de sentenças por Moro, o Gilmar rebate o ex-juiz em entrevista ao programa que foi exibido e disse que é o senador Moro quem tem que dar explicações sobre suposta prática de venda de decisões judiciais. E Gilmar falou sobre o assunto em entrevista a Abílio Diniz, que será exibida na noite de terça-feira no programa Caminho com Abílio Diniz na CNN. Não nos falamos, Gilmar Mendes e Sérgio Moro. Na verdade, nessa idade em que estou, com a experiência que eu acumulei, até os inimigos eu tenho que escolher. E eu tenho que escolher as brigas, afirma o ministro na atração. Encaminhei o assunto ao Ministério Público e que houve por bem fazer a queixa, uma denúncia contra Sérgio Moro. E o ministro do STF afirmou também ter achado curioso que o vídeo em que o juiz fala sobre a compra de habeas corpus tenha sido divulgado no momento em que Moro e sua mulher, a deputada federal Rosângela Moro, estão sendo acusados de vendas de decisões pelo advogado Rodrigo Tacla Duran. E o Gilmar Mendes disse nesse episódio que para saber se houve ou não venda de sentenças, bastaria que fosse investigada a conta bancária da mulher de Sérgio Moro. Ou seja, essa investigação, como eu já disse, está no STF. Então, realmente, o que é que sabe Gilmar Mendes para ter dito o que disse? O fato é que Sérgio Moro há muito tempo vem tentando impedir que sejam investigadas essas denúncias, disse que as provas eram fracas, foi ajudado pela mídia corporativa que desqualificou as provas sem conhecê-las. O jornal Globo, por exemplo, vários colunistas naquele jornal disseram que as provas, e em outros jornais também, que sempre apoiaram a Lava Jato, diz que aquelas provas eram fracas, que as provas do Tacla Duran contra Moro eram fracas. Mas acontece que nenhuma dessas provas veio completamente a público. O que se tem são comentários do Tacla Duran sobre as provas que ele entregou ao juiz da Lava Jato e que depois foram remetidas ao Supremo. Então realmente começa a ficar claro que há alguma coisa que o Sérgio Moro teme bastante e o Gilmar Mendes agora deu uma insinuação muito séria de que isso pode ter sido já desvendado de alguma maneira. Além disso, quando o Gilmar Mendes é perguntado sobre a prisão de Bolsonaro, se ele vai ser preso, o Gilmar responde elencando a gravidade da Operação Venire, que foi a operação que detectou a venda
de carteiras de vacinação, um esquema ilegal de venda de carteiras de vacinação contra a Covid. Então, minha amiga, meu amigo, esse caso envolvendo o Sérgio Moro e outros casos que estão no STF parecem estar em estágio bastante avançado. Mas agora realmente o que se preocupa, o que causa preocupação, preocupação no sentido de dar seguimento às investigações, é realmente essa fala enigmática de Gilmar Mendes falando sobre a conta, uma fala muito específica, falando sobre a conta bancária da mulher de Sérgio Moro. Repito, dizendo que para saber se houve ou não venda de sentenças, basta abrir a conta da mulher de Sérgio Moro, que é inclusive também deputada federal. Né? Enquanto o Moro é senador, ela é deputada federal do União Brasil e, na verdade, ao dizer que basta abrir a conta, ele parece saber do que está falando, né? Porque, inclusive, ele foi acusado de venda de sentença e está retribuindo com uma informação que, se não tivesse nenhuma materialidade, muito provavelmente ele ficaria quieto. O fato de Gilmar falar sobre isso significa que ele tem algum conhecimento que nós vamos saber em seguida. E, na verdade, parece bastante ilógico. Se você quebra o sigilo bancário da conta da mulher de Moro e acha ali, por exemplo, alguns milhões de reais, somas altíssimas, que ela não teria como ter transitado pela sua conta, aí realmente vai ficar muito difícil negar que havia algum esquema que estava dando muito dinheiro à família de Sérgio Moro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.